Olá, boa tarde, queridos. Para aqueles que estiverem assistindo de manhã, bom dia. Ou à noite, né? Boa noite. Estou aqui mais uma vez para conversar com os irmãos, né? Nessa aula. Com certeza tem ajudado muita gente, porque nós estamos falando, né, de estratégias de enfrentamento, não é verdade? E como nós estamos usando os frutos o fruto do Espírito para poder lidar com algumas coisas, então nesse caso eu resolvi falar sobre um tema hoje com vocês, que é um tema bem difícil, ele não está, ele está muito ligado a sentimentos, né? E nós temos recurso, né? Deus nos deixou os recursos para isso. E hoje nós vamos falar sobre luto. Muita gente falando, muita gente enlutada, muita gente sofrendo, muita gente ansiosa, muita gente até desistindo de viver por conta do luto. E aqui eu estou falando do luto realmente da separação entre um familiar, um amigo. Nós estamos vendo N exemplos aí, não é? De pessoas que estão partindo com o Senhor, outras não, o que é pior. E essa responsabilidade aí é minha e sua, de pregar o Evangelho enquanto há tempo. E existem muitas famílias enlutadas, tristes, né, que desistiram. Algumas até desistiram da própria vida. Pessoas, sinceramente, que nós não imaginávamos que iríamos passar por isso. Amigos, familiares, alguns já esperado por algum tempo, outros que pegaram aí essa doença maldita e infelizmente vieram falecer. Muito bem. A dor maior de todas elas, às vezes a gente fala, né? Ah, mas morreu com Cristo, com a certeza da salvação. Isso é muito bom da gente refletir dessa forma, e que bom, né? Saber, olha, hoje, se Deus resolver me levar, né? Eu estou pronto. É muito importante nós estarmos prontos para esse momento, o momento da separação. A palavra de Deus diz que aquele que está com Cristo, nova criatura é. As coisas velhas ficaram para trás, né? E passamos a usufruir das coisas novas, das coisas celestiais, das coisas espirituais. Mas é inevitável você chegar para uma pessoa enlutada, por exemplo,
e falar assim: escuta, faça como o apóstolo Paulo, fale como o apóstolo Paulo falou: alegrai-vos sempre no Senhor. Ninguém se alegra em perder um familiar. Ninguém se alegra em perder um ente querido, um amigo querido. Ninguém se alegra. Mas isso também faz parte daquilo que Deus quer ensinar para nós. Não é verdade? A dor é muito grande. A morte causa uma dor muito grande nos corações das pessoas. E não é fácil. Não é fácil. Algumas coisas, essa é a separação, vamos dizer assim, a morte ela é algo cruel, né? Muito cruel. Mas a palavra de Deus também nos garante que aquele que está com Cristo, mesmo morto, viverá. E nós temos sim ficado abatido com muitas coisas, sofremos com tantas outras coisas. A verdade é que nós não estávamos, talvez, preparados para receber algumas notícias que nós estamos recebendo, de amigos, né? E familiares e tudo, que estão partindo, né? Mas eu quero dizer que, assim, como nós estamos estudando Gálatas, no capítulo 5 de Gálatas, nós estamos estudando as obras da carne e o fruto do Espírito. Quando nós nos abatemos, mesmo sentimentalmente, é natural que a nossa carne ela é afetada. E naquela galeria de coisas ali, a gente poderia colocar luto ali também. Porque o próprio Espírito Santo, quem tem o fruto do Espírito Santo, que é amor, paz, e o terceiro ele fala que é o quê? Alegria. Ah, mas então, peraí, que falta de respeito esse irmão está tendo para comigo, em falar de alegria num momento tão difícil. Eu não estou falando nada fora da Bíblia. A Bíblia fala que quando nós estamos fracos, aí é que estamos fortes. O próprio Senhor Jesus disse que feliz são os que choram, porque serão consolados. Felizes são os que choram, porque serão consolados. Consolados por quem? Pelo próprio Espírito Santo. Então existem situações em que nós não conseguimos chegar para as pessoas e falar meus sentimentos, porque nós não passamos talvez por aquela experiência.
Mas nós sempre vamos ter uma palavra nos nossos lábios de ânimo para aquela vida. Porque nós somos espirituais. E por amor a essas vidas, tudo que nós vamos fazer é apoiá-las no sentido de que a alegria faz parte do fruto do Espírito. A paz também. E a bondade também. Nós perdemos uma tia há pouco tempo, perdemos aí alguns irmãos da igreja. Quem não ficou triste? Nós ficamos entristecidos. Você olha hoje no semblante das pessoas, você vê as pessoas tristes, desesperadas. Enquanto a palavra de Deus diz que o coração alegre aformoseia o rosto. Quantos corações estão feridos e tristes nessa época de pandemia? É muito complicado. Queria ler uma palavra aqui em Apocalipse, no capítulo 21. Versículo 4, diz: E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Então, irmãos, veja bem, na nossa vida passageira de peregrinos aqui nessa terra, nós podemos passar por qualquer tipo de situação. Eu diria que a morte de um ente querido deve ser muito difícil. É muito difícil, que eu já tive ente querido que faleceu, amigos, né? E é natural que nós ficamos abatidos, é claro. A gente não queria se separar daquela pessoa. Então o nosso coração fica triste. E logo isso é demonstrado nas nossas atitudes, no nosso rosto. E hoje é tempo de falarmos do fruto do Espírito. E pedirmos a Deus que Ele nos ajude a exercitar o fruto do Espírito. Eu estou sem esboço, sem nada aqui. Não fiz nenhum tipo de anotação. Porque o que Deus quer transmitir para a igreja é que ainda não acabou. Ele continua sentado no trono, sendo o Deus Todo-Poderoso. As coisas vão continuar acontecendo. Porque nós não sabemos o dia de amanhã. Não é verdade? Mas nós cremos no dia de amanhã. Cremos que Jesus vai voltar. E como eu li do texto, toda lágrima Ele enxugará. Não haverá mais luto. Nada que passamos nessa terra é comparado com a glória
que há de vir, mas isso para todos aqueles que recebem o Senhor Jesus no seu coração. Ele morreu, ressuscitou, está do lado do Pai. E ele disse também em João 14, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vou-lhe teria dito. Eu vou preparar-vos o lugar, e rogarei ao Pai que ele vos envie o Consolador. Por várias situações que nós vamos passar nessa vida, meus queridos, nós vamos depender do consolo do Espírito Santo. Porque por mais que as pessoas tentem ajudar, por mais que as pessoas orem, por mais que as pessoas... há algo em nós que somente o Espírito Santo consegue fazer. Porque é feito de dentro para fora. E é esse o objetivo. Nós estamos passando por situações de luto o tempo todo. Você abre as páginas sociais e tudo que você vê lá são as pessoas colocando luto, 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 luto. E há um motivo de nós regozijarmos a Deus, porque se temos a certeza da nossa salvação, podemos ficar em cima dessa plataforma de fé e ainda ajudar as pessoas a fortalecer a sua fé, de levar e apresentar Jesus Cristo para todas as pessoas, para que assim possamos realmente ter compaixão dessas vidas, né? Chorar com os que choram e também se alegrar com os que se alegram. Mas há uma necessidade, há um alerta para todos nós. Você pode estar enlutado por alguma outra coisa. Talvez você não perdeu um ente querido, mas você deixou morrer dentro de você o primeiro amor. Sabe? Aquele lá. Isso. E nós perdemos o primeiro amor, é muito ruim, irmãos. Isso é sinal de que nós estamos nos afastando do amor de Deus, que foi muito grande, que deu o seu filho para a morte, por mim, para mim e para você. Então, o luto a gente passa. Mas existe também, nós estamos aqui falando um pouco sobre a morte física, de você pegar, a pessoa ter uma doença, morreu e foi enterrada.
Mas esse mundo tem sufocado tanto as pessoas que tem matado as pessoas. Matado o coração das pessoas. Porque no mundo há ódio, há rancor, há tristeza, há competitividade, há individualismo, há egoísmo, há tudo isso. E muitos nessa pandemia só estava esperando uma oportunidade para falar bye bye, tô fora. Por isso eu pergunto para você, se você perdeu um familiar, se você perdeu um amigo, um ente querido, saiba que se você aceitou o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, você tem um Deus, Espírito Santo, presente na sua vida, pelo qual somente Ele conseguirá trabalhar dentro de você um sentimento aonde você não sofra mais. Você vai ter saudade, sim, das pessoas. Mas esse trabalhar do Espírito Santo é um trabalhar, é um processo. Logo, quanto mais cheios do Espírito Santo nós estivermos, mesmo diante da morte, nós vamos conseguir superar com uma facilidade maior. A psicologia diz que a pessoa fica enlutada por quase 2 anos depois de que o seu parente faleceu ou coisa parecida. A pessoa fica enlutada e não consegue falar daquilo. Porque é normal, é muito normal, pessoal. Muito normal, irmãos. A pessoa fala assim, tá doendo meu coração. Eu tô sentindo falta da minha mãe, tô sentindo falta do meu pai, do meu marido, do meu filho. Eu tô sentindo falta. Porque existia um vínculo muito forte, muito grande com essa pessoa. E somente o Espírito Santo de Deus é aquele que pode nos ajudar a passar por situações como essas que estamos vendo e revendo e não sabemos ainda o que há por vir. De uma coisa é certa: eu não tenho a menor condição de consolar o teu coração. Eu posso te compreender, mas o único que tem poder para mudar as circunstâncias e consolar os corações é o Espírito Santo de Deus. Você pode receber um telefonema de um amigo, uma visita, você até pode ir lá no velório e bater nas costas dele. É importante isso, você se colocar no lugar da pessoa.
Mas só a pessoa sabe o tamanho da dor que é. Principalmente se você não passou por alguma experiência desse tipo. E o Espírito Santo é que é o agente de tudo isso. É Ele que cuida de nós. No final dos tempos, a Bíblia diz que o justo viverá pela fé em Deus Pai, pela fé em Deus Filho, pela fé no Deus Espírito Santo, pela fé no Deus presente, na hora da angústia. Quem não fica angustiado com a morte de um amigo, de um ente querido? Mas Deus diz que Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza e socorro presente nos momentos de angústia. É verdade, sim, que nós estamos angustiados, sobrecarregados. Mas Jesus também disse: vinde a mim, vós todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. O nosso alívio não está numa garrafa de cachaça. O nosso alívio se chama Jesus Cristo. O nosso Consolador, aquele que consola o coração de verdade, é o Espírito Santo de Deus. Jesus, no Sermão do Monte, no capítulo 5, ele diz: bem-aventurados são os que choram. Felizes são os que choram. Como assim? Como que eu posso ser feliz e chorar ao mesmo tempo? A única explicação e maneira que tem da gente entender, se a gente entender de forma humana, nós não vamos conseguir entender. Mas se nós levarmos para uma dimensão espiritual, todos nós vamos compreender o que Jesus quis dizer com bem-aventurados, felizes são os que choram, vírgula, porque serão consolados, ele diz. Consolados por quem? Eu posso receber uma palavra de conforto de um amigo, de um irmão, mas a minha alma está gritando. Diante do sofrimento. E quem que pode nos consolar? O Espírito Santo. Por isso que Jesus fala que felizes são os que choram, porque serão consolados. Consolados pelo Espírito Santo de Deus. Você pode receber uma mensagem de um amigo, mas o teu coração, você só consegue vencer essa dor através do poder que tem o Espírito Santo de Deus em mudar as circunstâncias. Portanto, queridos, no aspecto que é muito triste já de dizer, de perda de familiar, de perda de amigo, eu queria trazer os irmãos para uma reflexão
que muitas das vezes você pode estar enlutado não somente porque você perdeu um familiar. Você pode estar enlutado porque você deixou morrer aquilo que Deus tem para a sua vida, os sonhos que Deus tem para a sua vida. Você deixou morrer. Você deixou aquela igreja. No Covid, você se afastou da igreja. Você se afastou dos irmãos. Você desistiu daquela faculdade. Você fez tantas coisas. Muitos sonhos que você tinha podem ter morrido. E você está enlutado com isso. E só o Espírito Santo pode mudar essa situação. Porque Ele é o Consolador. É Ele que nos convence. E nessa terra, se nós não usarmos os meios da graça de Deus, nós não vamos conseguir ter êxito e ser recebido pelo Senhor Jesus, aonde num lugar aonde não haverá mais pranto, não haverá mais luto, não haverá mais sofrimento. Mas existe um preço a pagar. Nós precisamos crer que Jesus Cristo é o nosso Salvador e que o Espírito Santo é o nosso amigo, aquele que nos convence. Eu estou falando agora aqui de um outro tipo de luto, que também é luto. E eu te pergunto, o que você deixou morrer nessa pandemia? Muitos saíram, abandonaram as igrejas. Por que será? Esse luto é o pior que tem. Esse luto é o pior que tem, porque em 2 Pedro diz que é como o cão que volta para comer o próprio vômito. E que seria muito melhor você nem ter conhecido. Porque se na hora que você precisa, um momento mais difícil que você precisa usar as armas espirituais, você está se despindo das armas espirituais, da armadura de Deus, logo, eu lamento dizer, mas você vai ser frustrado e vai se entristecer e não vai ter de onde tirar força. Às vezes a pessoa fala, é difícil. Ninguém está falando que é fácil. Como o próprio Jesus também falou que para segui-lo não é fácil. O luto, ele entristece o coração. E muitas das vezes nós vemos pessoas dentro da igreja que não perdeu um ente querido pela Covid, mas está de luto. O seu coração está de luto, porque abandonou o ministério, porque não tem falado do amor de Deus para as pessoas.
porque não tem pregado a sã doutrina e o seu coração está de luto do mesmo jeito. Não comparando aqui, né, mas como que se algo tivesse morrido dentro de você. Pare e pense um pouco. Quantas coisas você deixou para trás? Que você permitiu que morresse dentro de você. Sair da igreja é a solução para o problema? Se afastar de Deus e da sua palavra? Não. Não, porque nós vamos começar a ter uma vida pecaminosa novamente. E a Bíblia fala que o salário do pecado é a morte. É a morte. Deus, ele nos deu o Espírito da vida. Que você possa, nesses momentos difíceis que você está passando, como estratégia de enfrentamento para essa dor tão terrível que é do luto, acesse aquilo que Deus tem colocado nas suas mãos, que é o fruto do Espírito. Amor, paz, alegria, bondade, benignidade, longanimidade. Tudo isso. É tempo de nós nos revestirmos do fruto do Espírito. Porque a notícia chega de repente. Mas que hoje você também, que é o assunto do momento agora, é luto. É quantas pessoas estão morrendo com o coronavírus. Talvez você não esteja morrendo por causa do coronavírus, mas existe algo morrendo dentro de você, que é a palavra de Deus, que é a semente que um dia alguém lançou dentro do seu coração. E ela germinou e cresceu. E o que é mais fácil a gente fazer? Desistir ou seguir em frente? Nós temos que pensar na eternidade, irmãos. A eternidade nunca, te deixará em prantos. Eternidade com Deus. Mas eu ainda acho que existem muitas pessoas que não está enlutada porque perdeu um ente querido, mas está enlutada porque deixou, que saiu debaixo da promessa de Deus para a sua vida. E aí as pessoas vivem frustradas, e a frustração vira tristeza, e a tristeza vira depressão, e logo aquela pessoa não perdeu um familiar, mas você olha no semblante dela, a impressão que dá é que ela está de luto. E tá mesmo. Porque deixou morrer aquela semente de vida que foi colocada dentro dela.
Portanto, é tempo de se arrependermos e voltarmos ao primeiro amor, nos fortalecer em Cristo Jesus. Volte-se para Deus. Agora não é hora de ficar saindo das igrejas, não, irmão. Porque é mais cômodo, né? Ficar em casa com uma coberta, com uma pipoca, ouvindo uma pregação. Você está recebendo. Você tem alguma palavra de vida eterna? Será que eu e você temos uma palavra para uma pessoa enlutada? Uma palavra de vida eterna? É fato que alguns sonhos que tínhamos podem ter morrido dentro de nós. Não é isso? Mas também, por outro lado, a semente precisa morrer para depois brotar. Portanto, essa é uma palavra que Deus colocou no meu coração. Como nós estamos falando de fruto do Espírito, foque na sã doutrina, que é lá que está escrito, em Gálatas, capítulo 5. Quais são o fruto do Espírito? E se você é uma pessoa que tem se preparado espiritualmente, você não vai precisar receber um abraço de um parente seu dizendo-lhe meus pêsames. Mas você vai ser abraçado pelo próprio Espírito do Santo de Deus, dizendo para você, prossiga, que não acabou. Ainda não acabou. Portanto, passaremos por muitas situações ainda, mas que nós possamos estar revestidos dos dons, revestidos dos meios da graça, usando os meios da graça, que é a oração, que é jejum, que é comunhão com os irmãos, e que os meios da graça, de alguma forma, fortaleçam o nosso coração e fortaleça o nosso espírito, para que quando a gente recebeu uma notícia triste de um amigo que faleceu, que morreu, o próprio Espírito Santo sendo presente na nossa vida, ele vai nos dar o devido consolo. Jesus não disse que a gente não ia chorar. Não lhe está escrito isso. Jesus falando. Não. Mas ele disse, olha, seja feliz os que choram, porque serão consolados. E consolados pelo Espírito Santo de Deus. Irmãos, quando nós temos a certeza da salvação dentro de nós,
Nós nos entristecemos, sim, mas nós não nos deixamos abater a ponto de sermos derrotados, porque nós podemos nos abater com as situações, mas nós não estamos destruídos. Por isso, ocupe a sua mente, ocupe a sua vida com as coisas do Espírito Santo, porque só Ele pode nos ajudar nesse momento que estamos enfrentando. Amém? Querido Deus eterno Pai, nós te louvamos e te bendizemos. Muito obrigado por essa palavra. E eu te peço, conforte o meu coração e o coração do meu irmão. E tudo aquilo que nós temos deixado morrer dentro de nós, que o Senhor possa transformar em vida. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe. Até a próxima aula.